Olá, pessoal. Eu deixei lá no story um videozinho falando para vocês o processo de que eu falo demais. Eu escutei esse processo. Cristina, você fala demais durante muito tempo na minha vida, assim, mas eu acredito que em todas as fases da minha vida, tanto que eu comecei a falar aos 3 anos de idade, minha mãe falou que eu falava assim, horrores, né, já para uma criança daquela idade. Só que um certo tempo, né, na minha fase da minha vida, ali da adolescência para vida adulta, eu comecei a entender esse processo como algo muito negativo para mim, porque as pessoas às vezes falavam com uma certa maldade, né? Assim, aquela coisa, aquela grosseria, né? Cristina, você fala demais. E assim, eu comecei a entender que aquilo era um defeito, né, que aquilo era algo que me atrapalhava, e isso me trouxe alguns processos até mesmo de retrocesso. Né? Quando eu falo para vocês o processo do desenvolvimento do autoconhecimento, o que é? É quando nós identificamos características do que realmente nós somos, não do que nós pensamos ser. Né? E para poder aí me encontrar, para poder aí realmente trazer algo positivo e ter um autoconhecimento, né? Eu precisei passar por muitos processos, então por isso que eu sempre estou falando e compartilhando com vocês a importância do desenvolvimento do autoconhecimento, né? Eu tenho 34 anos e atualmente eu já me encontrei na minha área profissional. Eu sou professora, amo a área da educação e assim, eu sempre tive comigo uma coisa que eu gostaria muito de fazer na minha vida, que era ajudar as pessoas. Gente, compartilhar conhecimento é a melhor coisa do mundo. Eu amo isso. Eu falo que conhecimento bom, ele tem que ser compartilhado. Por isso que eu estou compartilhando com vocês um pouquinho desse meu processo e pretendo aí compartilhar muitas outras coisas, tá bom? Falando aí um pouquinho dessa etapa que eu iniciei, do falar demais, que foi algo que me trouxe muitas coisas negativas para minha vida, porque eu comecei a ver aquilo ali como realmente como algo que estava me atrapalhando. Só que o processo de falar demais, né, ele está sendo hoje. Eu falo que hoje a minha voz, que tanto me trouxe aí em alguns momentos da minha vida coisas negativas, porque eu não sabia como trabalhar com isso, hoje é minha ferramenta de trabalho. Então, a comunicação, eu sempre fui uma pessoa muito expressiva. Então, esse falar demais, eu não sabia me controlar em relação a isso. Então, assim, em todas as situações, os adultos estavam conversando, eu como criança queria me envolver nos assuntos. E aí o pessoal, Cristina, então sempre tinha aquele processo. Na turma de amigos, eu sempre era aquela que queria estar falando um pouco mais, né? Sempre aquela, gente, apesar de tudo, né? Eu sou uma pessoa realmente extrovertida, eu gosto desse processo, mas eu vou trabalhando e desenvolvendo os pontos positivos ao meu favor, porque o que nós precisamos compreender com relação a isso? Até que ponto, né, isso me incomoda? Não é o que incomoda as outras pessoas. Até que ponto esse processo está me incomodando? E realmente isso era algo que estava já me incomodando, porque eu falava, poxa, não é assim. E eu comecei a fazer o quê? Um processo de policiamento, né? Eu comecei a controlar um pouco essa minha ansiedade de querer falar a todo momento e tal. E estou trabalhando, tá? Gente, eu faço terapia, tá? Isso é muito importante, esse cuidado com a nossa mente. Como eu falo para vocês, eu cuido da minha espiritualidade, eu cuido da minha mente, eu cuido do meu corpo, que eu falo que é um alinhamento de corpo, mente e espírito. Se nós não conseguimos ter esse equilíbrio, nós não vamos ter uma qualidade de vida. Sempre em algum ponto vai estar ali alguma escassez. Então é sempre importante nós observarmos isso, tá? Qualidade de vida. Então, como eu falei para vocês, eu sempre tive um processo de que eu gosto de ajudar as pessoas, é algo que vem de dentro. Eu amo o processo de ajudar as pessoas, mas até que ponto a minha ajuda ela é bem-vinda? Até que ponto eu não posso interferir no livre-arbítrio do outro? Então, esse processo de falar demais é que muitas vezes eu acabei me expressando de uma forma
onde eu não era bem vista, porque naquele momento a pessoa não queria ouvir o que eu tinha para falar, ou aquela pessoa não estava preparada para ouvir o que eu tinha para falar. E isso realmente são coisas que vão nos trazendo, né? Vão nos trazendo aí coisas negativas, vão nos trazendo aí um incômodo, porque você fala assim, poxa, na minha cabeça eu estava ajudando a pessoa, mas na realidade, na cabeça da pessoa, eu estava atrapalhando. Né? E o que acontece? Por que eu estava atrapalhando? Porque no processo daquela pessoa, a minha fala não era importante. Então eu aprendi e estou aprendendo a lidar com isso. A falar e a silenciar, que é importante ter o equilíbrio. A minha voz, ela não precisa ser, né, ali colocada a qualquer momento. Eu preciso saber até onde, né, a minha interferência ela é bem-vinda ali para aquela pessoa. E aí eu me encontrei dentro da sala de aula, né? Dentro da sala de aula não tem como, a professora vai falar mesmo. Não tem como, né? Não tem como, a professora fala. Mas, gente, eu falo, mas eu não gosto só de falar. Hoje eu aprendi também a escutar as pessoas, falar menos e ouvir mais. Estou desenvolvendo isso e entendendo a importância desse processo. Estou gravando um vídeo aí para vocês. Algumas pessoas vão, gostar, vão se identificar, vão querer acompanhar. Outras pessoas vão falar, essa mulher fala demais, nossa, que negócio de autoconhecimento, que é isso? Isso não serve para mim. E aí o que a pessoa faz? Não assiste, é um direito de cada um, certo? Assim como é o direito meu de me expressar, né, e de transferir o meu conhecimento. Quem vai absorver? Não sei. A minha intenção não é viralizar com likes, nada disso. Uma pessoa que me mandar uma mensagem e falar, olha, Cris, eu gostei do seu vídeo, Cris, eu realmente adquiri um pouco de conhecimento, gente, eu já vou estar me sentindo realizada. Na minha vida eu sempre quis, como eu estou falando para vocês, ajudar as pessoas. E eu sempre acreditei que para ajudar as pessoas eu precisava ser rica. Precisava ter financeiramente muito dinheiro para poder ajudar as outras pessoas, porque senão assim eu não conseguia, para fazer algo grandioso. E aí eu tive a oportunidade de entrar em uma sala de aula, né? Algo que realmente nunca tinha passado pela minha cabeça, que era lecionar. Eu não tive interesse de cursar pedagogia e na minha cabeça também eu só poderia lecionar se eu tivesse pedagogia, se eu fosse licenciada, né? Mas não, eu tive a oportunidade de entrar aí nos cursos técnicos e lecionar com a minha graduação de administração e eu tenho pós também em docência do ensino superior e também estou fazendo pedagogia. Gente, eu amo estudar, tá? Uma das coisas que eu amo aí realmente é adquirir conhecimento, mas também compartilhar. Então, nisso eu me identifiquei dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, eu fui me moldando como professora, mas também fui me moldando como pessoa. Foi me ajudando no meu processo, que eu já havia iniciado. Quando que eu vou buscar o processo do autoconhecimento? Como que eu posso fazer esse processo? Gente, são processos individuais. Cada pessoa vai desenvolver de uma forma. Cada pessoa vai identificar a sua própria dificuldade. E é o que eu falo para vocês, não adianta o outro apontar o erro para você. O outro falar o que você tem ou não que melhorar, né? Porque é um processo seu. Ajuda? Em alguns momentos sim, mas em outros momentos não. Em outros momentos nós começamos a ficar muito confuso com relação a tudo isso. Então assim, em muitos momentos eu fui muito impulsiva, né? Quando as pessoas falavam as coisas para mim, eu ficava assim, cara feia, chateada, porque eu falo uma coisa, né? A verdade ela dói. A verdade dói. Então, quando alguém fala alguma coisa para nós e nós sentimos aquela coisa assim, ela dói, porque você sabe que o que aquela pessoa está falando realmente é verdade, né? Então, isso passa a ser um processo. E aí vem a sede, aquela vontade de mudar. Mas como que eu vou mudar? O que eu faço? Vou buscar, né, ajuda, gente, e ajuda assim, em diversos pontos. Eu não tenho condições de fazer uma terapia, eu não tenho condições de pagar terapia, né? Então, assim,
eu consigo hoje ter outras fontes que podem me ajudar nesse processo, né? Então, o importante é darmos o primeiro passo, é identificar por onde eu começo ali o meu processo de mudança. Vai ser da noite para o dia? Não. Ele é um processo que ele vai ali começando no nosso interior e ele vai se transformando. E aí nós vamos trazendo para o nosso externo, né? Então a mudança, ela precisa vir de dentro. E antes de tudo, a pessoa precisa querer essa mudança. Então, assim, eu usei esse processo do falar demais, porque foi algo que me trouxe para esse processo de buscar esse meu autoconhecimento, de querer essa mudança. Não posso, né? Eu ficava me questionando com relação a isso. Poxa, como assim? Para mim, às vezes, estava tudo tão nítido em relação àquela situação. Sabe, você fala para a pessoa aquela, você fala, poxa, tá tão nítido. Para mim parece tão claro, tão óbvio tudo aquilo. E não estava, né? Às vezes aquela pessoa não estava nem preparada para ouvir aquilo que eu tinha para falar, porque para ela era indiferente. E aí num dia, numa das minhas sessões de terapia, conversando com a minha psicóloga, ela olhou para mim assim, ela falou assim, Cris, você já percebeu que você é uma pessoa que você acolhe até os seus inimigos? Eu fiquei assim, como assim? Realmente eu tenho um processo de acolhimento, um instinto de querer ajudar as pessoas, mas nem sempre as pessoas estão prontas para a minha ajuda. Nem sempre as pessoas vão compreender o que eu quero ou o que eu estou tentando ajudar, porque, gente, para poder termos a mudança, nós precisamos aceitar que nós precisamos dessa mudança. Né? Não é ninguém muda ninguém. Né? Nós precisamos entender isso, que nós não temos o poder de mudar ninguém, mas eu posso ajudar o outro no processo dele, desde que ele deseja minha ajuda, certo? Então, eu fui ali pensando, refletindo sobre isso, e aí o que acontece? Às vezes, você não tem maldade no que você está falando. Às vezes você não está acolhendo aquela pessoa, ou, né, às vezes aquela pessoa que gosta de contar, de falar sobre a vida dela, né? Tem aquelas pessoas que às vezes ela desabafa com todo mundo sobre a vida dela, né? Ela fala ali os problemas dela, tal, ela tem a necessidade de expor tudo isso. Isso também é um processo, né? Fala demais porque expõe tudo, né? Ela acaba ali se permitindo, sendo muito permissiva, mas em alguns momentos ela não identifica que ela está expondo muito a vida dela e para quem ela está expondo. Então, é um processo de equilíbrio, né? Tudo na vida nós precisamos ter um equilíbrio. Eu falo assim, tudo em excesso é falta. E eu aprendi isso e é verdade, né? Às vezes alguns de vocês podem falar assim, mas poxa, como assim, né? Mas nós precisamos ter um equilíbrio na nossa vida, seja em qual setor, nós precisamos ter um equilíbrio em relação a tudo que nós vamos fazer, né? E hoje eu estou aprendendo, tá, gente? Que eu falo que é um constante aprendizado, mas hoje eu também tenho uma ferramenta onde eu posso ajudar as pessoas, sem necessariamente ter um custo financeiro, né? Sem necessariamente, eu não preciso. Muitas vezes nós pensamos que ajudar o outro é dar o que ele precisa. Então, para mim ajudar uma pessoa, eu preciso dar ali uma cesta básica, porque aquela pessoa está precisando de uma cesta básica de alimento, eu vou ajudar dando a cesta básica. Mas pode ser que naquele momento eu não tenha a cesta básica para dar para aquela pessoa. Mas aí eu tenho outra coisa para oferecer para ela. E ela está disposta a aceitar aquilo que eu tenho para oferecer. Pode ser, de repente, uma diária na minha casa, né? Olha, vamos fazer uma troca. Pode ser, de repente, aquela pessoa me ajudar em algum processo, algum projeto, algum... Então, assim, nós temos outras fontes. Nem sempre a ajuda, ela vai vir da forma que nós desejamos. Uma coisa que eu aprendi na minha vida. E é verdade. Então, assim, como que eu posso compartilhar com o outro aquilo que eu nunca vivenciei? Então, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu pretendo compartilhar muito mais com vocês, mas em cima daquilo que eu desenvolvi, eu vivenciei. Então, não vou trazer fórmula mágica para ninguém, não vou trazer aí
promessas de nada, eu vou trazer orientações, tá? Orientações que vão com certeza ajudar muitas pessoas nesse processo. Eu tenho recebido algumas mensagens no individual. Gente, sinceramente, assim, eu fico muito, muito lisonjeada com carinho, com mensagens, assim. Eu não compartilho muito algumas coisas que às vezes acaba ficando muita coisa e aí acaba se perdendo ali no meio de tanta informação. Então eu vou aos poucos, mas eu tenho recebido muita mensagem positiva, né, das pessoas. Gente, coisas negativas também vão existir, né? E uma coisa que nós também precisamos saber é filtrar. Se aquilo não vai me servir, pronto, eu vou aprender o que é seguir. Se aquela palavra, aquela pessoa não vai me ajudar, não vai me agregar em nada, eu tenho que seguir e sem fazer com que o peso daquela palavra, daquele momento, traga aí consequências para o meu futuro. E isso realmente é difícil de lidar. Falo que a maior dificuldade do ser humano não é de lidar com as outras pessoas, é de lidar com o próprio eu. Nós temos medos, né? Nós temos projeções, nós temos expectativas, né? Nós temos ali sonhos, nós temos a ansiedade, nós temos diversas coisas para serem trabalhadas e desenvolvidas. O processo de autoaceitação, aceitar o que eu sou, né? Eu preciso aceitar o que eu sou. Ah, mas, poxa, como assim aceitar? Eu não tô satisfeito com o que eu sou. Tá, mas você não tá satisfeito com o que você é? Mas o que você tá fazendo para mudar? Nada. Então, assim, e agora? Então, são processos que nós precisamos ir desenvolvendo. Gente, é no dia a dia. É no dia a dia. Muitas vezes nós vamos cair, vamos precisar levantar, vamos precisar recomeçar. E aí eu falo para vocês, né? Você tem aí identificado em vocês. Eu falei do dom porque hoje eu descobri que o meu falar demais, ele é o meu dom. A minha comunicação, o dom da palavra, o dom de conversar com as pessoas. Mas para mim poder utilizar esse dom de uma forma positiva, eu preciso trabalhar ele diariamente. Então eu preciso me policiar. Eu preciso saber o momento de falar, mas eu também preciso saber o momento de silenciar, né? A hora que eu me dou ali para outra pessoa, né? Doar o meu tempo para outra pessoa, para ouvir o que ela tem a falar também. Porque nem sempre a pessoa vai estar preparada para ouvir o que eu tenho para falar, mas ela também está tendo a necessidade de falar. Então, isso é algo que eu estou trabalhando, estou desenvolvendo, tenho aí realmente visto muitos resultados positivos, né? E isso é importante. E hoje eu aprendi isso, né? Aprendi a lidar com o meu próprio eu. Aprendi a valorizar as minhas habilidades, aprendi a valorizar meu dom de falar demais. Eu falo demais. Falei, gente, eu ouvi muito isso a minha vida inteira, né? E eu, poxa vida, como assim? Né? Inclusive, minha mãe, quando ia nas reuniões de escola, as professoras falam assim, Maria Cristina é uma ótima aluna, mas ela fala demais. Então eu falo, hoje eu tenho algumas amigas aí mais íntimas, a gente tá conversando, aí eu sempre falo isso, gente, eu falo demais. Mas é algo que pode se tornar, assim, destrutivo. Pode, porque muitas vezes, né, aquele processo, né, as palavras têm poder, e é verdade, né, mas é eu que vou dar esse poder a essas palavras. Eu preciso utilizar esse meu dom ao meu favor, né? Então, assim, algumas pessoas vão falar assim, Cris, eu já é o contrário, eu tenho super dificuldade de falar. Eu não consigo me expressar, eu não consigo, né, ali ter um processo de diálogo legal com as pessoas. Aí eu falo para você também, tá te incomodando? É algo que você deseja trabalhar e desenvolver? Aí nós vamos fazer esse processo. Agora, se não, você não precisa mudar nada, né? Você não precisa mudar nada para agradar ninguém.
Você precisa mudar aquilo que realmente está te incomodando e que você sabe que você pode desenvolver. Eu sempre falo aí, né? A minha frase aí preferida, né? Se ame, se cuide e se permita. Busque sempre sua melhor versão. A sua melhor versão todos os dias, né? Se você fez algo para alguém, né, alguma situação, você fala, poxa, eu ofereci o meu melhor e a pessoa foi tão grata. Lembre-se que a dificuldade não está em você, está na pessoa. Em muitos momentos nós vamos se deparar com esses processos da ingratidão. Mas a ingratidão, às vezes, nem sempre ela é de uma forma negativa. Nem sempre a pessoa vai perceber que o que você fez, né, foi com boas intenções. Porque às vezes aquela pessoa ela não estava preparada para esse processo. Ela não estava preparada para aceitar aquilo que você estava oferecendo. Né? Então, por isso que eu sempre estou aí compartilhando com vocês o processo do autoconhecimento, autoestima, o amor próprio. Eu acredito da seguinte forma, gente, assim, eu vou compartilhar com vocês, tá? Muitas coisas, muitos processos, assim, realmente, se vocês acompanham aí, vocês vão ver que tem muitas coisinhas aí pra gente poder trabalhar, tá bom? Mas uma das coisas que eu aprendi, né? Se eu, Maria Cristina, não me amo, não valorizo o que eu sou, não valorizo meus dons, minhas habilidades, né? Não valorizo a pessoa que eu sou, por que que o outro vai me valorizar? Não tem. Nós temos que pensar nisso. O processo de evolução, ele é individual. O outro, ele tem que ser um complemento para tudo, seja na amizade, seja no amor, né? Seja pai, seja, gente, qualquer aspecto na nossa vida. O outro, ele é um complemento que nos ajuda nesse processo de evolução, mas a evolução é individual. Tá? Então hoje eu compartilhei um pouquinho com vocês, espero que vocês gostem. Vou pedir aí uma opinião para vocês lá no Story para que vocês me ajudem no próximo conteúdo aí que eu vou passar para vocês. Vou desenvolver aí um processo em etapas, tá bom? Como que vai funcionar? Eu vou colocar no meu canal do YouTube, aí eu divulgo o link para vocês e vocês vão lá participando e assistindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, pode falar lá comigo no direct, tá bom, pessoal? Sempre que eu posso, eu estou respondendo, estou compartilhando, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Se ame, se cuide, se permita. E ó, eu falo demais.